Olá, amigos, tudo bem? Bom, eu vim conversar um pouquinho com vocês em relação a essa questão do coronavírus, que está envolvendo aí são as crianças na escola, as crianças em casa, e pensando um pouquinho mais aprofundadamente nas crianças que já têm os comprometimentos, já têm as dificuldades de aprendizagem e que acabam se acometendo muito mais neste processo como um todo. O objetivo aqui não é a gente estar trazendo essa questão sobre o coronas, como estão as escolas de uma maneira geral, mesmo porque as informações estão mudando a cada momento. E a gente vê que todos os pais estão preocupados aí neste momento em prevalecer a saúde, porque hoje é ficar no essencial. O essencial o quê? É de fato a saúde, né? É a prevenção, de fato é o olhar para as questões de você saber meio que na logística, com quem eu vou deixar meu filho, onde que eu vou deixar, como vai ficar meu trabalho. Então a preocupação realmente está imperando neste aspecto. No entanto, a gente tem aí toda uma proposta para que seja parada por no mínimo 2 semanas. Então, alguns lugares, tempo que está sendo colocado. Então fica aqui a pergunta, bom, e aí, depois disso, como que vai ficar, né? Como que vai ficar o processo de aprendizado? E a gente vê muitas escolas e algumas, como a gente fala para todo o Brasil, não dá para dizer, olha, está sendo assim ou está sendo assado, porque como eu falei, todos os lugares estão verificando a melhor forma de atuar, a melhor forma de entender esse processo e como fazer. E isso que eu quero inicialmente estar conversando com vocês e depois quero estar trazendo alguns pontos importantes para aqueles que vão estar ali com a criança em casa e vai ter alguma coisa para essas crianças, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas inicialmente eu quero trazer um ponto importante de que muitos dos movimentos que vão ser feitos, nós vamos achar outras saídas também. Nós vamos achar outras formas de ensinar, outras maneiras de ensinar. Então eu penso que, sistemicamente falando, e olhando através de um olhar sistêmico, e Bertin traz para a gente uma coisa muito bonita, que é dizer sim a tudo isso que está acontecendo. Mas não o sim acomodado, não o sim, logicamente, sem fazer o que tem que fazer. Mas quando a gente pode se apropriar disso e dizer, ok, sim, vamos lá, e agora? O que a gente vai ter que fazer? Não é? Quais são os movimentos e o que vai acontecer de diferente em toda a dinâmica da educação, em toda a dinâmica das relações entre as pessoas, as relações sociais. A gente já percebe um movimento muito grande que é em relação aos idosos, a preocupação em relação aos idosos, não é? E com a criança também. Como vai ficar isso diante das crianças? Então, essas questões que vêm, infelizmente, de um jeito que poderia ser diferente, né? Nós não precisaríamos estar passando de uma forma muito dura, através de uma doença, de perdas de entes queridos, questão mundial tão forte. Por outro lado, a gente tem que pensar e ver de uma forma muito positiva e transformar esse limão numa grande limonada. Então, a minha fala aqui para vocês é em relação a isso, né? A gente mudar o foco, não só precavendo e tendo a preocupação sim, porque é algo muito sério, né? Não dá para brincar com isso, não dá para fazer de conta que isso não está acontecendo, é algo real, estamos vivendo isso sim, estamos tendo que ficar nas nossas casas, nos cuidar melhor, né? Olhar para a nossa família, olhar para as pessoas que estão ao entorno, os filhos, enfim. Então é todo um movimento que eu acho que é bastante interessante, que a gente pode tirar proveito e pode também olhar isso de uma maneira muito mais carinhosa.
Então, a princípio, no meu diálogo de hoje com vocês, eu quero estar conversando um pouquinho sobre isso e depois estar entrando um pouco mais na dinâmica de como ajudar as crianças nesse momento de parada. Porque a gente tem aí 2 semanas, nós estamos vindo do carnaval, já estamos no meio de março, não é? Então, assim, o tempo passa e o tempo passa rapidamente. Não é? E as coisas vão vindo e as crianças estão aí. Algumas, como eu falei anteriormente, têm muita dificuldade para aprender. Uma quebra pode gerar dificuldades ainda maiores. Então, primeiramente, é olhar essa questão toda de uma forma muito legal, muito produtiva, no sentido assim, bom, então tá. Então, nós temos essa realidade é uma realidade mundial, existe os pontos críticos e sérios em relação a isso, existem os cuidados que nós temos que ter em relação a isso, sim, não é? E existe também outras formas, que é criar novos movimentos, novas formas de interagir dentro da família, novas formas de lidar com toda a situação. E se a gente for abrir, né, gente, isso é muito louco, porque tem N fatores que dá pra gente se fortalecer muito mais em relação a isso. O ponto que eu quero dizer sistemicamente, quando a gente fala, né, nesse sim interno a todas essas questões, porque é algo que a gente não pode se rebelar contra, porque não tem como, é forte. Então, quando a gente diz sim a isso, é uma forma de a gente se unir. E hoje a gente está vendo muito isso, pessoas muito mais preocupadas com todas as questões, né, pensando juntas, não necessariamente achando grandes soluções, porque é tudo muito novo, de enfrentar este novo, né? Nós temos a dificuldade de olhar para esse novo e fortalecer, né, muito mais. Então, assim, todas essas questões que a gente vê em relação ao coronavírus hoje, a gente pode transformar isso em algo melhor, em um aprendizado muito maior sistemicamente. Todas as áreas do conhecimento vêm se ajudando neste aspecto, porque numa questão mundial assim, países estão se ajudando, alguns já têm a verificação de coisas que já passou, já vivenciou e que pode ajudar outros países que estão enfrentando, que pode também ajudar outros países com informações para que não venha enfrentar. Então, aqui mesmo a gente está parando numa situação melhor do que houve aí em outros países, como a Itália, que teve que parar no auge de uma situação bem crítica. Então é um movimento de fato que a gente tem aí que olhar sistemicamente disso, dizer sim a isso, acolher, né, dar um lugar de direito a essas questões, para que a gente possa fortalecer e mudar o olhar, né, em relação ao mundo, em relação às questões que vêm. Bom, aí daria para a gente dissertar muito a respeito disso em relação ao mundo como de uma maneira geral, mas o que eu gostaria de estar falando hoje, minha preocupação em relação às crianças, né, a informação, a forma como que está chegando essas questões para as nossas crianças. Então a gente percebe, então a gente vê como vai ficar, né? Como vão ficar as situações em relação às nossas crianças. Hoje, a maioria das escolas já estão parando, né? Algumas as crianças já não estavam indo desde a semana passada. Algumas cidades, né? Como a gente fala para todo o Brasil aí, não dá para levantar todos, mas algumas cidades já estão parando as aulas e as crianças estão ficando em casa. Então, nesse movimento de estar com as crianças em casa, é importante primeiro a informação à criança, né? Sentar com ela, explicar para ela, né, por que ela está ficando em casa, por que está
parando tudo isso, mas falar de uma maneira em que não coloque medo nas crianças. Porque o que acontece? Muitos pais já vêm perguntando, já vêm falando para mim, assim, Sil, meu filho falou que não quer mais voltar para a escola, porque a escola vai ter uma questão de vírus, né? Então, assim, as crianças ficam com medo, principalmente às vezes as menorzinhas que não têm um entendimento maior, né? Acaba tendo um receio maior. Outro ponto que eu pude, infelizmente, ver e observar é pais no meio do caminho, às vezes ali num trajeto esse final de semana, eu pude infelizmente ouvir um pai dizer assim, ó, se você não ficar quieto, o coronavírus vai te pegar. Quer dizer, são falas, são situações que a gente não precisa colocar para as nossas crianças. Existem formas de a gente enfrentar as situações, existem formas da gente se colocar frente às situações. E este momento é necessário que a gente se coloque de uma forma madura, de uma forma íntegra. Então, colocando sim a questão que é séria para a criança, olha, se tem que lavar a mão, tem que se cuidar, né? Mas se a gente se cuidar, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, fique tranquila. Então, não é um movimento, um momento em de fazer disso um ponto para conseguir comportamentos de criança. Porque a gente já via, né, na minha época, tinha muito isso de, olha, toma cuidado com o homem do saco, senão o homem do saco vai te pegar, não é? Então, sempre colocando medo em relação para obter algum resultado em termos de comportamento. Hoje é importante a gente trazer informação da melhor forma possível. Eu vi um vídeo muito bonitinho, não vou me lembrar agora da profissional, mas aí eu vi outros vídeos com adaptações que eu achei bastante interessante, que é de ensinar em relação a por que tem que lavar a mão, por que tem que lavar a mão direitinho, através de uma bacia com água e pode ser orégano ou glitter, e aí ensinar a criança a lavar a mão, porque aí o orégano e o glitter logicamente gruda, então ela vai ter que lavar as mãos, vai ter que se posicionar de uma forma diferente. E aí eu alerto para as mães das crianças que têm crianças mais hiperativas ou com deficiências, elas não têm muita paciência nisso. Ao lavar as mãos, né, elas não, as minhas mesmo, hoje eu fui tentar, fazia assim, e não tem muita paciência, e não tem muitas vezes até algumas destreza motora. Então é importante fazer isso, falando para elas que pode fazer o carinho, ficar mais tempo, fazer muita bolinha de sabão, brincar com elas nesse movimento, ensinando tudo isso. Então, existem pontos importantes que a gente tem que pensar, e aí cada um vai pensar em relação ao próprio filho. O que essa criança pode aprender nesta situação e como eu posso ajudá-lo a aprender. Se é uma criança mais comprometida, eu vou ter que fazer essa higienização por ele, porque não vai estar, de fato, não vai estar conseguindo realizar. Se é uma criança mais sem muita atenção, ou não, eu vou ter que fazer com que ela foque mais a atenção na mão dela, né? Que ela perceba mais a atenção na mão dela, para ela poder fazer sua higienização. E não só na higienização, mas em outras questões também. Nós estamos aqui na nossa live de hoje começando por isso, um pouquinho sistemicamente, da visão de que a gente pode fazer do limão uma limonada, que isso tem os seus pontos que a gente vai colher de outras formas, aprender com essa história, muita coisa, não é? Em relação agora ao momento que eu estou falando, em relação à questão, à higiene, a como ensinar melhor essas crianças, os pequenininhos, não colocando medo neles em relação ao coronavírus, porque está parando a escola.
E tem criança que associa, né? Ó, lá eu não posso ir porque é perigoso. Então, ficar atento ao que vai falar para a criança neste momento que é tão importante e tão delicado. Não é? Saber falar de uma forma que não omite informações, mas que também não seja de uma forma agressiva, de uma forma utilizando essa informação para pôr um medo, ou utilizando essa informação para obter outro comportamento, ou até nem passando informação para a criança. Não, as crianças podem contribuir e muito, e devem contribuir muito neste momento. Então, desde lá dos pequenininhos até um pouco os maiores, é importante, assim como os adolescentes, né, que é aquela fase que, poxa, comigo não acontece nada, então também, né, sentar e conversar seriamente, ó, é uma questão mundial, a gente vai ter que fazer a nossa parte sim, é importante sim, existem dados que são significativos, isso não vai muito longe. Sexta-feira, quinta-feira, eu já estava perguntando para o meu filho, ver se vai parar, como que vai ficar a universidade. Ele tem 21 anos, mas mesmo assim é um momento em que nós temos que ficar atento a todos, um cuidar dos outros, mesmo porque o meu filho vinha de trajeto do trem, então como lidar com tudo isso? Não é? E numa idade em que nem eu falei, eles pensam que são super-heróis, acham que nada vai acontecer com eles e às vezes não tomam tanto cuidados assim em relação à saúde. Então, conversar seriamente e começar a ter o hábito para que ele possa olhar e falar, poxa, meu pai está fazendo isso, meu pai está tomando cuidado, eu vou também ter cuidado. Então, serve essa questão para todas as idades, sentar e conversar sobre isso e dizer, olha, agora é igual um jogo, somos nós contra o coronavírus. Então, é um jogo. Então, vamos batalhar em cima disso, vamos enfrentar ele de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, com conhecimento, né? Com sendo precavidos nas nossas atitudes, se cuidando, trazendo a questão da higiene muito mais presente na nossa vida, não é mesmo? A gente vê, às vezes, determinadas famílias, eu que lido com diversas famílias muito bem organizadas, famílias não tão bem organizadas, e que a gente vê que do ano todo tá ali, até para a higiene de um caderno é um pouquinho mais complicado. Então, como fica isso? E é através das crianças, é através da informação. Então, é um momento de sentar. Eu não consegui fazer no meu atendimento psicopedagógico a abordagem com todas as crianças em relação ao coronavírus. A gente comentou, né, nas sessões passadas, semana passada, olha, tem que lavar a mãozinha, tá retrasada também, a gente já começou a citar, mas hoje a coisa deu um fechamento muito maior aí em relação à questão das escolas. Então, esse é um ponto. A informação e a forma de passar a informação é extremamente importante, porque depois essas crianças vão voltar para escolas. E dependendo da idade, dependendo da forma como que ela é colocada, ela vai para a escola, ela vai chorar, né? Ela não vai querer ficar na escola. Então, é importante que os pais, quando retornarem, dizem, nossa, que bom, agora tá tudo certo, sua escola tá toda limpinha, não tem mais esse problema. Ou, olha, a gente vai tomar a vacina, porque creio que daqui a um tempo a gente vai ter a vacina para o corona também, né? Então, é importante a gente saber lidar com as crianças hoje para amanhã não ter problemas futuros e chorar, né? E como algumas crianças a gente teve a situação aqui próximo da minha cidade, em relação ao menino, né? Cidade de Suzano, que em relação ao menino que adentrou a escola e houve um problema sério ali, né? De agressão e enfim. Todas essas questões que acabou até estando na mídia nacional. E a gente vê, tinha crianças que vinham para mim e perguntavam, será que na minha escola também não vai entrar ninguém fazendo isso? Porque a gente não pode esquecer que tem crianças que ainda não têm a percepção e a diferenciação da realidade.
com a fantasia. E aí ela vai para um movimento onde ela pega um dado da realidade ou cria um medo em relação a isso. Então, conversar com as nossas crianças, saber conversar, não utilizar isso em hipótese alguma de uma maneira mais pejorativa ou até mesmo brasileiro tem muito o hábito de fazer piadinha por tudo ou tratar essa situação como assim, de uma forma, brincar com tudo isso é importante. É importante colocar a situação para ela, dizer o que está acontecendo, dizer que todos nós vamos ficar tranquilos, bem, se todos cumprirem cada um com a sua parte, e a parte dela é a parte da higienização, então tomar cuidado, a parte dela é ficar em casa, que não dá para ficar brincando na rua com todos os amigos, porque a parada da escola não é igual a férias. A gente está numa parada diferente, é uma parada que você pode relaxar um pouquinho mais, pode assistir um pouquinho mais de televisão, sim, é uma parada que te permite isso, mas não é uma parada de férias, que a gente pode sair na rua, jogar bola, empinar pipa, ou ir pro parque, vivenciar tudo aquilo. Não que a gente vai ficar enclausurado dentro de casa, mas o importante é sempre seguir as recomendações. E neste momento, a recomendação está para que nós nos recolhemos. Em casa, recolhidos, o que a gente pode fazer? O que a gente pode propor para a criança? Este é um outro ponto que eu quero trazer para vocês na minha fala de hoje. A gente pode propor para a criança uma organização do dia dela. Porque pensa, gente, ela vai ficar com menos recursos de sair. Não é como férias que ela pode ir para casa de um, para casa de outro, para casa do avô, para o shopping, ou para o parque. Não é um movimento que dá para ela fazer assim. Então, nós pais temos que nos preparar e planejar. Planejar como vão ficar a princípio, essas 2 semanas com os filhos dentro de casa. Porque tanto pode ser o limão, como pode ser a limonada. O limão, porque eu não me planejando, eu vou ter uma criança estressada dentro de casa, eu vou ficar estressado dentro de casa e vai ficar aquele tumulto inteiro, durante esse tempo, de forma desnecessária. Se a gente colocar num planejamento como a gente poderia, quais são as atividades que a gente pode fazer em casa, qual é a rotina que ela pode ter. Porque alguns pais também, na era da tecnologia, e até eu fiz um vídeo em relação a isso, ao uso da tecnologia, às vezes até de uma forma muito exacerbada pelas nossas crianças, e que elas estão indo para o consultório totalmente dependentes de jogos e aí não querendo saber dos estudos, não querendo saber de nada. Então, até mesmo para isso, a gente precisa ter uma rotina. Então, mudou a rotina de não estar indo para a escola, mas que os horários, enquanto ela estaria na escola, que ela possa ter o horário de estudo ali, de manter focada nos estudos. E aí vocês podem me perguntar, mas Sil, como que eu posso fazer isso? Sentando e conversando sério com o seu filho, dizendo, olha, a gente vai pôr essa rotina. Por quê? Porque quando você retornar, se você não ver nada, vai ter muitas matérias, o tempo vai ficar muito curto para esse ano, então algumas coisas a gente já pode rever o que já aprendeu logo no começo do ano, ou rever o que aprendeu ano passado que teve dificuldade. Bom, mas eu não sei ensinar meu filho, eu não sei, eu não tenho essa habilidade. Nós temos as aulas online, se você jogar lá no Google sobre o tema fração. Então, meu filho, eu percebi que na prova do ano passado ele ficou muito mal em fração. Então, ok, filho, vamos assistir uma aula online sobre fração, E
Vamos fazer o exercício e eu posso estar mais próximo do meu filho, aproveitando tudo isso para ver as reais condições que ele está no aprendizado. Porque, como eu falei, é fazer do limão uma limonada. De repente, esse momento é um momento de estar a família todas juntas dentro de casa, se olhando, de estar a família unida e um tendo que olhar para o outro e verificar o que pode estar fazendo juntos. De repente, um grande jogo em família. Olhar para essa questão e permitir que as famílias se organizem é extremamente importante. Então, parte de você que está vendo esse vídeo, compartilhando esse vídeo para chegar para mais pessoas, porque quem estiver assistindo esse vídeo pode dizer, puxa, de fato, eu não estou me planejando e me organizando para ficar em casa. Bom, eu também sou assim, meu filho está aí, né, em casa, na faculdade não está. Ele não está indo para a faculdade. Eu tenho uma rotina de almoço que eu tenho que agora me reorganizar porque ele vai estar todo dia em casa. Coisa que se ele está na faculdade, está morando longe, eu não tenho essa preocupação, né? Mas que bom que eu posso utilizar esse momento para estar mais próximo dele e almoçarmos juntos. Fazer com que isso possa voltar a ser um ponto que a gente vai deixando, porque a vida vai trazendo outros pontos, nos chamando a atenção para outras questões e a gente vai deixando outras questões. Então, se organizem para que a família de vocês tenham momentos juntos, tenham momentos de cooperatividade e tenham momentos individuais. Como assim cooperatividade, Sil? Sim, em que todo mundo pode estar fazendo, ajudando na limpeza e na higienização de casa, sim, né? Senão, daqui a pouco as mamães vão estar sobrecarregadas. Já tem o trabalho, os filhos estão todos parados em casa, tem toda a situação. Então, como viver isso? Sentando e conversando com a família, dizendo, olha, vai ficar complicado, eu preciso da ajuda de vocês. Então, fulano vai ficar com tal atividade em casa. Então, a partir de hoje, a gente vai compartilhar. E a criança dentro de casa passa a ter também uma responsabilidade que às vezes estava lá jogadinha, que ela não tinha que se preocupar. Então, na organização da rotina diária que vocês podem estabelecer, deixa um tempo para que essa criança possa fazer algo dentro de casa, possa ajudar dentro de casa. Isso é uma forma dela se movimentar, isso é uma forma dela não ficar com muito tempo ocioso, porque o que acontece com o corpo da gente? Quanto mais deitado a gente fica, quanto mais parado a gente fica, mais moroso também a gente se torna. Mais preguiça tem, né? Menos disposição para fazer as coisas. Então, é importante essa rotina. Se alertem para que essa rotina esteja presente na família de vocês, para que quando houver o retorno às aulas, ele não está habituado a ficar só, né, de boa, sem fazer nada. Então, coloque para o seu filho, olha, compre um livro e fala, olha, vamos ler esse livro. Vamos ler juntos esse livro, vamos sentar para entender esse livro. Um ponto que vocês podem, pais, trabalhar muito, que isso não precisa de técnica nenhuma, tá? É a leitura. Sentar e ler para o filho de vocês, sentar e pedir que os filhos leiam para vocês, conversar sobre o que está nesse livro, verificar o entendimento, o que entendeu, o que pode se relacionar, esse assunto se relacionar a outros. Está na hora de a gente retomar hábitos que lá atrás a gente tinha muito com os nossos pais e que a gente acabou perdendo. Então, que nós possamos fazer deste limão, deste momento muito complicado, muito difícil, preocupante sim, né? Relevante demais, não é? Mas vamos pegar isso também e trazer e agregar coisas positivas e importantes que a gente pode agregar para a nossa família, para o nosso dia a dia, para as questões que a gente tem em casa.
Então, parar e olhar para essas questões é importante. Se o filho de vocês passou as férias todas no computador e já deu dificuldade de retornar para a aula, não querendo focar tanto atenção na escola, porque fica pensando no jogo que deixou. Isso eu ouvi até mesmo de uma criança. Se eu estou com muita dificuldade de retornar, né, de fazer as atividades, de dar conta dos trabalhos, porque eu não consigo, eu fico pensando no jogo que eu estava jogando e que eu estava me empenhando para conseguir galgar ali, né, um status dentro do jogo que eles têm, né, que eles ganham pontuação e vão galgando ali dentro do jogo. Então vejam, nós tivemos a parada do ano novo, nós já de férias, nós tivemos parada do carnaval. Agora não é hora de parar e deixar mais as crianças ociosas. É hora de fazer um planejamento, é hora de colocar a norma, a regra, o limite, que tanto às vezes as famílias vão deixando e vai rolando. Este é um ponto, é a minha fala de hoje para vocês, em detrimento a todas essas questões que a gente está vendo, porque enquanto profissional eu tenho certeza que a partir de agosto até dezembro eu vou ter uma demanda de trabalho imensa, porque vai ser o quê? Muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Não porque tem um transtorno ou uma deficiência, até pode ser em decorrência disso, por uma demanda de matéria, por uma demanda de conteúdo, acabar não conseguindo dar conta e administrar a demanda que vai vir. E vai entrar em estresse. Então não deixe o seu filho entrar em estresse, mantenha ele numa rotina, numa dinâmica, que ele possa depois se ambientar e se adaptar a essa demanda que vai ter, essa solicitação que vai ter, muito maior para ele agora. Então isso é de extrema importância. Outro ponto que eu quero abordar com vocês em relação a isso, algumas escolas já estão vendo técnicas, formas online de passar o conteúdo. E, gente, eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente só vê a tecnologia, as crianças só vê a tecnologia em relação a jogos. Mas elas não conseguem utilizar ainda a tecnologia num formato de muito mais conhecimento, aprimoramento. Nós adultos, quando queremos conhecer alguma coisa ou saber alguma coisa, a gente vai, a gente joga, a gente vê um texto, né, um artigo, a gente verifica várias coisas que a gente pode ter aquele conhecimento que a gente está em busca. E os jovens não estão tão comprometidos com a internet em relação a isso. A forma com que eles lidam com a internet é muito do entretenimento, não de conhecimento, de aprimoramento. Então, utilizar a tecnologia, eu acho que isso é um ponto, é um limão que a gente vai fazer, pode sim fazer muito uma limonada, porque uma vez, compartilhando com vocês, eu fiz uma constelação sobre a educação no Brasil. Nós temos um índice, esqueci a sigla agora, mas nós temos um índice em que esse índice mede como a gente está a nível de aprendizado e educação. E no ranking, o Brasil está em um dos últimos nesse ranking. E quando eu vi a reportagem, acho que uns 2 anos atrás, foi que ocorreu essa constelação, eu falei, bom, deixa eu olhar o que está acontecendo com o Brasil e por que a gente está com um nível tão baixo. E eu fiz a constelação. E para minha surpresa, a gente coloquei a questão social, coloquei a questão administrativa, coloquei alunos, coloquei os pais e coloquei o conhecimento. Enquanto estava ali na dinâmica dos pais, escola e conhecimento, era uma dinâmica bastante interessante porque o conhecimento ficou fora. Para quem não entende
a constelação familiar neste aspecto, eu sugiro que assista alguns vídeos meu que fala sobre a constelação, que eu ponho os bonequinhos e aí vocês vão criando uma percepção melhor do que eu estou dizendo agora. Depois vocês voltem, escute esse pedacinho novamente para ficar muito mais fácil. Porque a constelação a gente coloca representantes. Então a gente pode fazer em grupo ou com os bonecos. Nestes representantes há um campo que a gente chama de campo mórfico. É um campo onde a gente acessa as informações. Não é? Também tem um vídeo que eu vou postar logo, se eu já não postei, eu vou postar, em relação à constelação familiar, o que é constelação familiar e como a gente pode olhar isso no aprendizado. Tá? Eu vou deixar esse vídeo para complementar isso que eu estou falando agora. Então, nós colocamos os representantes. O conhecimento, digamos que essa caneta seja o representante do conhecimento. E aqui a gente tem família, escola, professor, alunos, diretor, né? Cada um seja o representante de uma vertente, né? E aí, o que aconteceu? O conhecimento não entrava. O conhecimento ficou fora disso. E a dinâmica toda aqui. Eu pensei que dentro da minha visão até, né, de constelador, eu falei assim, sempre a gente tem uma percepção. E aí, quando eu coloquei a família, o que comumente a gente fala muito, o ensino poderia ser melhor se a família, né, principalmente os profissionais, se a família tivesse mais participativa, se a família fosse integrativa, estivesse mais integrada na educação, assumisse mais suas próprias responsabilidades. Sim, de fato isso ocorre. Mas nesta constelação em particular, o que ocorreu foi que o conhecimento saiu. O conhecimento não integrou, não entrou junto com esses outros pontos importantes que era a família, o aluno, né, a escola. Não foi isso. E aí me veio metodologia e eu coloquei um outro representante para a metodologia. Quando eu coloquei a metodologia, todos puderam estar próximo da metodologia e aí o conhecimento entrou. O conhecimento só entrou quando foi incorporado uma nova metodologia. E olha que legal, não é? A gente está aí falando qual é a forma que a gente vai passar o conhecimento neste momento para as nossas crianças, qual é a forma que a gente pode manter essas crianças conectadas ao conhecimento estando em casa, não tendo o convívio da sala de aula e o convívio escolar. E o grande ponto, o que nos resta é a tecnologia. Então é a tecnologia vindo em favor disso. Uma outra constelação que eu fiz, que foi bastante interessante, que eu coloquei sobre o Brasil no final do ano e na mudança nossa de presidente, como ficaria isso, qual é a área que iria ajudar o Brasil, e veio a ciência. A ciência, né, a pesquisa era o ponto muito mais importante que iria estar contribuindo e ajudando o nosso país. Então, olha que interessante isso, gente. E a gente está precisando muito o que agora? Da ciência. E qual é o comportamento que nós vamos ter que instituir daqui para frente? Pesquisa. Fazer com que as nossas crianças possam se fortalecer muito mais no campo da pesquisa, porque numa epidemia, né, numa pandemia que a gente está aí vivenciando, o que faz a gente sair desta situação? Pessoas pensantes e que saibam pesquisar, que tenham know-how de pesquisa, de se integrar muito mais ao conhecimento e trazer este conhecimento de uma maneira muito mais rápida, muito mais hábil, porque nós não temos tempo a perder neste momento. Não é verdade? A gente não tem esse tempo, é para ontem. Então, um bom pesquisador
é muito importante desenvolver. Então, olha aí, outro limão que nós estamos podendo pegar e transformar em uma limonada. Fazer com que agora toda a estrutura, a metodologia, o olhar, seja por um olhar muito mais de aprofundamento, muito mais de pesquisa, muito mais científico, para que a gente possa, de fato, dar conta de situações como esta. Porque não vai ser só isso. A gente teve H1N1, a gente teve outras doenças que foram ao longo do tempo, e cada vez essas doenças estão vindo muito mais forte e o espaçamento entre elas muito menor. Então, a escola precisa hoje sentar e repensar, né, em relação... Só um minutinho. A escola precisa hoje pensar e perceber como ela vai dar conta de tudo isso. Como ela vai dar conta e como ela vai propor um ensino de melhor qualidade para que, de fato, quando a gente possa estar vivenciando uma situação como esta, mudar isso muito mais rapidamente. O quanto o conhecimento é importante, evidenciar cada vez o conhecimento muito mais. Por isso que eu digo e reforço, como falei lá no comecinho, entendam como vocês podem falar com o filho de vocês, falem sobre o assunto sem alarmar, mas sem também trazer o que é de fato, né, o que a gente está vivenciando. E converse com ela sobre isso, que é uma forma de ela entender, de ela pesquisar, de ela saber sobre o assunto. E é muito bacana. Tem crianças que quando você pergunta, e aí, né, o que você está sabendo sobre o coronavírus, como chegou essa informação para você? Ela tem dito, ela fala, ela comenta. E com as nossas crianças que também têm deficiência intelectual, gente, conversem com elas. Elas podem sim se apropriar muito deste conhecimento. Logicamente, a linguagem para essas crianças tem que ser uma linguagem mais adaptada. Com todas, tá, gente? Eu estou falando aqui de uma maneira geral, não estou falando só para abordar uma criança pequena, como uma adolescente, ou uma criança com transtorno, ou com deficiência. O conhecimento tem que vir para todas as crianças. Se é pequenininho, vai lá, faz a experiência, né, da tigela com o orégano, põe a mãozinha dela no orégano em água, para ela ver o que está grudando, faz ela lavar para ela ver como ela retira. Um deficiente um pouquinho mais severo, você pode usar o mesmo recurso que você usa com uma criança. Um adolescente, você pode sentar e conversar mais seriamente com ele, pedir para ele ficar antenado e passar as informações mais atualizadas. Eles gostam de sentir que eles são atualizados. Então, dê essa responsabilidade para eles, que muitos vão aderir. Outros talvez não, porque não estão acostumados a ser solicitados para os pais nesse apoio. Se organizem na família, façam lá uma programação na família para que essa criança tenha movimento dentro de casa, para que tenha movimentos com vocês, pais, juntos ou sozinhos eles ali, mas que tenha durante o dia diversas formas de fazer atividade. Mantenha o horário de estudo. Mantenha o horário de estudo para que vocês possam ter este momento com essas crianças, perceber quais são as reais dificuldades do filho de vocês, recapitulem um conhecimento que foi do ano passado. Puxa, Sil, mas eu não sei como ensinar o meu filho. Põe um vídeo, aula, coloca lá o título, se é fração, se é equação, coloca um título. Vamos lá, filho, vamos assistir essa aula, vamos ver como é que você está nisso. Recapitule esse conteúdo. Se a criança não ler ainda, está com muita dificuldade de leitura, aproveite, porque a leitura ela pode entrar para todas as crianças em relação a todas as idades. Não deixem só no computador. E se for usar o computador, não só o uso dos jogos, mas o uso para este conhecimento.
Como eu falei, as escolas estão se organizando, algumas escolas já estão passando links de matérias, já estão se organizando para passar a matéria, para a criança fazer o exercício e mandar para o professor, e o professor em casa olhando e vendo. E se houver isso, em hipótese alguma, não façam o exercício para o filho de vocês. Não façam. Por quê? Porque ele vai entender que ele não precisa ter esse comprometimento e depois levar para o profissional dizendo que está com nota baixa, e quando você vai ver, você respondeu todas as atividades, é complicado. É uma coisa, gente, que eu vejo a todo momento. Muitos pais dão a resposta para a criança. Vou dar um exemplo em relação à alfabetização, porque só a alfabetização aqui daria um item, uma live constante, né? Acho que até vou propor para vocês, quem quiserem estar me seguindo, eu vou fazer uma live diária sobre um assunto bem pertinente a este momento, mas focados. Um só sobre alfabetização, outro só sobre as dificuldades, como a gente pode ajudar no dia a dia essas crianças neste momento que elas estão em casa. Então, um outro ponto, a criança está se alfabetizando, né? Ela começou a se alfabetizar agora. Como você pode ajudar? Lendo para a criança, fazendo com que ela acompanhe, você vai pondo o dedinho nas palavras, fazendo com que ela acompanhe sua leitura. Então não leia rapidamente para essa criança que está se alfabetizando. Leia pausadamente, aponte cada palavra que você possa mostrar para ela que é aquela palavra que você está lendo. Só o fato de vocês lerem com as crianças que estão desde lá dos pequenininhos, né, que é muito importante a leitura, principalmente para os que estão se alfabetizando e mais ainda para aqueles que têm transtornos de aprendizagem e deficiência. É muito importante. Então, a criança está em casa, chegou em casa, tira um tempo para você ler com o seu filho, tira um tempo para você conversar com ele, tira um tempo para você olhar, mesmo porque as crianças vão ficar, às vezes, esperando você na expectativa muito grande de você chegar em casa. Então, a primeira coisa que chega em casa, arranque toda a roupa, põe para lavar, lave bem as mãos, toma um banho, né? Melhor ainda, tome um banho, se higienize e depois dê aquele abraço maravilhoso no filho de vocês. Rolem na cama com ele, porque ele vai estar ali esperando, ansioso, o papai e a mamãe chegar, se o papai e a mamãe não estiverem em casa, não é? Então esse é um ponto importante que a gente pode contribuir para as nossas crianças. Então vejam, tudo que a gente puder fazer neste momento para fazer com que essa passagem daquilo que a gente tem que passar, que a gente está dizendo sim ao coronavírus, que é importante, e tudo que a gente pode fazer neste momento para as nossas crianças, vamos fazer. Então vamos começar de uma grande organização por 2 semanas. Fazem um projetinho, um planejamento e deixa de horário para tudo. Horário para assistir televisão, horário para ela ficar sem fazer nada, horário para ela ler junto com vocês, horário para estudar, sim. Não tem aula, mas vai ter o horário de estudo em casa, sim. Então vocês vão aprendendo também a colocar na rotina dessa criança o hábito de estudo que a gente vê que está tão comprometido no desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens. Esse hábito é importante. Gente, eu vou estar com vocês falando mais sobre isso, falando mais sobre sugestões e o que a gente pode se aprofundar em relação às dinâmicas em casa neste momento que a gente está vivendo, tá? Então, se quiserem saber sobre outros assuntos, a minha página no Facebook é o Sil com 2 L's, Moraes com E, e também no Instagram eu estou como Moraes Sil, também com 2 L's. No YouTube, Sil Moraes com 2 L's também. Bom, então
vão lá, deem um like, dêem um abraço carinhoso para mim, que é o like de vocês, e comentem, mandem questões, mandem perguntas, porque eu acho que neste momento é a gente unir forças para que a gente possa de fato passar por isso de uma maneira em que os rastros disso tudo sejam muito poucos, né, diante do que já são. Então não vamos trazer mais rastros para isso, vamos passar por isso de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, ok? Então eu aguardo vocês na minha página, interagindo. Quem quiser também, nós temos um grupo no Telegram que eu falo, dou dicas e que a gente conversa bastante sobre todos os assuntos. Me pedem que eu envio para vocês o link para vocês estarem entrando no Telegram, ok? Manda lá uma mensagem para mim, se eu quero link do Telegram, que eu mando o link para vocês do Telegram. Então vamos conversando e tragam as dúvidas, que vai ser um prazer responder a todas elas. Até mais, e vamos passar por isso, ó, fortes e criando possibilidades. Que tal? Vamos fazer do limão a grande limonada aí, porque o negócio é difícil, mas a gente vai estar muito mais fortalecida, sem deixar rastro para as nossas crianças. Todas as terças, melhor dizendo, porque esse vídeo vai ficar postado, todas as terças eu estou na minha página, né, com uma live também na página do Instagram, Moraes Sil com 2 L's. Bom, aguardo vocês lá e logo logo vou estar fazendo outras lives a respeito de como passar por isso sem deixar rastro para as nossas crianças e na dificuldade de aprendizagem. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.